Gente, mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. E esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior que fala sobre restauração de casamento e deixa o Senhor fazer um conserto, né? Deixa Ele te consertar. E o vídeo anterior ficou um pouquinho grande, eu não consegui deixar menor porque tinha algumas coisas que precisavam ser faladas, serem explicadas, amém? Então hoje a gente vai falar sobre mais alguma coisa que muitas das vezes se apresenta no casamento e que é usado como desculpa, né, pelo inimigo, pelo diabo, para dizer que é por isso que a gente precisa se separar. E no primeiro vídeo eu falei sobre duas coisas que eu tinha ouvido do meu marido e que de fato veio como uma acusação, mas como eu disse, quem acusa é o diabo. O Senhor, ele nos mostra aonde estamos errados e o que precisamos consertar. E mais uma das outras coisas que ele falou, que ele disse, é que a gente estava passando por dificuldade financeira, e isso era verdade, só que dessa vez ele não tinha vontade de ajudar, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso e a gente também vai ler um pouco da palavra para que não fique assim, ela tá falando, mas ela tá falando só da opinião dela, do pensamento. Não, eu vou te provar que tá na palavra e que isso tudo não passa de desculpa, para que a gente sempre tenha algo a dizer assim, o meu casamento não deu certo porque a gente estava passando por situações financeiras difíceis, mas talvez a tua situação financeira difícil estivesse sendo igual à minha, amém? E tinha a ver com dízimos, isso mesmo, tinha a ver com dízimos. Durante todo o meu tempo de cristã, desde quando eu aceitei Jesus, eu coloquei no meu coração o desejo de ser dizimista e fiz um voto com o Senhor que eu iria sempre dar meu dízimo. E durante todo esse tempo, já são mais de 10 anos, todas as vezes, não foi a primeira vez que aconteceu de eu falhar e de eu ser infiel nessa parte, né, com o Senhor. Mas todas as vezes que eu fui fiel, o Senhor sempre me honrou. Ele nunca deixou faltar nada à minha mesa. E quando eu digo não faltar nada, não quer dizer que eu tenha cruzado meus braços, colocado a perna para cima e esperado o Senhor apenas me abençoar. Não. Tudo que eu fazia dava certo, prosperava, e por mais que não sobrasse, apesar de muitas das vezes até ter sobrado bastante, né, mas às vezes não sobrava, mas também não faltava. O Senhor, ele sempre era fiel, porque eu também era fiel ao voto que eu tinha feito com ele. E nos últimos tempos, nós andávamos passando por dificuldades realmente financeiras e o dinheiro não estava dando. A gente tentava pagar as contas e não dava, e não dava. E todas as vezes que eu falava para ele me ajudar a fazer alguma coisa, ele não demonstrava nenhuma vontade de que dessa vez ele queria fazer, e foi o que ele falou. Ele disse que realmente dessa vez ele não estava com vontade de ajudar. Mas isso tudo tem a ver justamente porque o Senhor, a presença de Deus já não estava mais no meio de nós, já não estava mais na nossa casa, né, no nosso casamento naquele momento. E aí eu quero trazer a palavra para vocês, para mim poder começar a falar um pouquinho do que acontecia de fato e o que Deus fez, o que Ele me levou a fazer quando Ele começou a consertar essas pequenas coisas que precisavam ser consertadas na minha vida. E aí eu quero levar você a ler o livro de Malaquias. Eu ia ler só o versículo que fala sobre o dízimo, mas como eu já disse em outros vídeos, eu acho assim interessante quando a gente lê a palavra toda. E esses dias eu ensinei para uns alunos meus que eles estavam perguntando, né, tirando algumas curiosidades sobre a Bíblia, e eu disse assim, não adianta a gente ler às vezes só um versículo isolado, porque às vezes a gente quer ler para justificar aquilo que a gente quer falar, mas a gente precisa ler o contexto, né? Não é só o texto e o contexto. Então a gente precisa saber por que Deus falou aquilo, para quem foi, qual era o motivo dele estar falando aquilo. E aí eu ia ler apenas para vocês o capítulo 3, o versículo 6 ao 12. Mas eu vou ler um pouquinho mais, porque aí isso já estava no meu coração, porque tem a ver com fidelidade.
E a gente usa muito a palavra fidelidade quando a gente fala sobre casamento, sobre relacionamento, né? Principalmente amoroso ou de amizade. Mas ele tem a ver com ser fiel, se manter fiel à promessa que fizemos um dia. Não é aquilo que eu não cumpri porque eu não prometi. É aquilo que eu prometi e que em algum momento eu deixei de cumprir na minha vida, né? Então eu vou ler para vocês Malaquias do capítulo 2, só que do versículo 10, aí vai passar para o capítulo 3, um pouquinho, até o versículo 12, amém? E diz assim, na minha Bíblia está escrito assim, a desobediência do povo de Israel. E aí começa no versículo 10 do capítulo 2. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros? Por que então desprezamos assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo do Senhor, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem: gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta: por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos, que seja dedicado a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam: como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim: o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons. E de fato, Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam: onde está o Deus justo? O Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo para nos purificar, será como o sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então, as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz a seu povo: eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores, os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados. Abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado a mim e me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa.
Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém? Palavra maravilhosa essa palavra. Aí eu vou dar um pouquinho do meu testemunho, falar, né? Eu aprendi assim que eu não estou falando da minha vida. Uma vez eu aprendi com um pastor, eu posso falar o nome dele porque ele é um pastor maravilhoso e eu acho que ele não ia se importar de eu falar algo que é bom a respeito dele. O pastor Cordeiro, que hoje se encontra lá ele cuida da parte todinha de Santa Isabel, né, da Igreja Quadrangular. E ele disse assim: minha filha, quer falar de Jesus e não sabe como? Fale daquilo que ele já fez na sua vida. Né? Eu tenho muitas coisas que eu aprendi com os pastores que passaram pela minha vida. E eu sempre tive uma preocupação, porque eu falo da minha vida, né? Eu tô falando da minha vida. E aí eu fico com aquilo: meu Deus, não deixa eu falar apenas de mim, mas que eu fale aquilo que tu tem feito na minha vida. E como eu disse, todas as vezes que eu fui fiel ao dízimo, todas as vezes que eu entreguei o meu dízimo ao Senhor, Ele nunca deixou faltar nada na minha vida. Durante um tempo eu passei uma dificuldade muito grande financeira, mas eu era fiel ao meu dízimo. E o Senhor, todos os dias, Ele mandava alguém à porta da minha casa para comprar algo que eu fazia. Eu fazia artesanato, eu trabalho até hoje também com artesanato. E eu sempre falo para as minhas alunas que durante um tempo o artesanato, ele fez com que eu não passasse necessidade, não passasse fome. E podia não ter aquilo que eu queria na minha mesa, mas sempre tinha algo. E para você ver como Deus era tão maravilhoso que eu nem precisava, como eu falei, eu não cruzava as pernas, né? Nem cruzava os braços e não fazia nada. Todo dia eu produzia algo do artesanato, que na época eram umas caixinhas feitas de palito de picolé, umas caixinhas decoradas, e todo dia alguém batia na minha porta, porque a moça que eu tinha mostrado na feira e falado que eu fazia, ela indicava pessoas e elas vinham até a minha casa. Então todos os dias, parece algo inacreditável, mas todos os dias alguém batia lá e comprava uma caixinha minha. Então todos os dias eu tinha o dinheiro para me almoçar, para me comer com meus filhos. Então Deus, Ele é fiel naquilo que Ele faz. E em vários outros momentos, eu também passei por dificuldades financeiras como qualquer um de nós passa. E mais uma vez, aquilo que o Senhor tinha para me dar, para me honrar, veio à minha porta novamente, que foi um dos meus empregos, um dos meus trabalhos. Eu não fui atrás, enquanto muitas pessoas botam currículo para trabalhar no mesmo lugar que eu. O emprego veio até a minha porta, por incrível que pareça, e até hoje eu tô lá. E quando eu me voltei de fato para Ele, que eu regressei, que eu voltei a me congregar, que eu voltei a servir a Deus novamente, eu fui chamada num concurso que só tinha uma vaga. E eu não tinha sido o primeiro lugar. E hoje em dia também eu estou lá. Então, eu sempre falo que eu jamais posso esquecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou porque o Senhor, Ele me abençoa, o Senhor, Ele é comigo. Mas isso também tem a ver com a nossa fidelidade para com Ele. E aí, em alguns momentos de dificuldades financeiras, eu também com medo, porque isso é do ser humano, esse medo, né? Eu passei a ficar, a deixar, digamos, de dizimar. Eu deixei de dar o dízimo. Porque eu comecei a fazer de forma errada, equivocada. A gente precisa, quando recebe o nosso dinheiro, com tudo aquilo que vem à nossa mão, a gente precisa primeiro tirar o nosso dízimo, que é 10%, a 10ª parte. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pagar as minhas contas, a comprar o que eu precisava comprar, e aí quando eu via, não dava o dinheiro. Aí eu dizia, se eu der o dízimo, vai ficar faltando para pagar mais alguma coisa. E eu e o meu esposo, a gente sempre foi dizimista fiel, mas algumas vezes a gente pisou na bola com Deus mesmo, a gente deixou de cumprir com aquela promessa que a gente tinha feito. E durante esse período que a gente está separado, logo no começo, essa foi uma das coisas que ele falou, que a gente estava passando por dificuldade, e esse era um dos motivos dele não querer mais ficar casado. E aí eu
no meu momento, né, de conserto, momento de orar, de buscar a Deus, o Senhor foi me mostrando que aquilo dali era apenas uma mentira, né? E, gente, o pai da mentira é o diabo. Onde tem mentira, onde tem confusão, não tem Deus na história. Não adianta dizer, não, Deus, ele age na confusão, ele age na mentira, não. Deus, ele é o Deus da verdade, ele é o Deus de clareza, de esclarecer as coisas. Ele não é Deus de confusão. Onde tem dúvida, pode ter na certeza que não tem Deus. E aí foi quando o Senhor falou comigo, né? E ele me lembrou, me fez lembrar de que durante o tempo que eu tô com meu esposo, a gente já passou por dificuldades, né? E inclusive do meu trabalho também, eu já estava com ele, dos 2 empregos que eu tenho, eu já estava com ele quando isso tudo aconteceu, quando nós fomos abençoados dessa maneira. Então, todas as vezes que nós passávamos por dificuldades, ele sempre ajudava, ele sempre buscava fazer alguma coisa também. Mas nós 2 éramos dizimistas e nós éramos fiéis aos nossos dízimos. E o Senhor sempre honrava, né? Tanto que teve um episódio que a gente estava tão endividado por conta de situações que fugiram do nosso controle, que não era culpa nossa mesmo, e que a gente ficava sem o dinheiro todinho, porque a gente pagava o que a gente estava devendo, e aí quando precisava comer, almoçar, comprar as coisas para os filhos, a gente acabava, o meu marido ia para a oficina do pai dele, que é marceneiro, e fazia banco, fazia cadeira, vendia, e a gente dava um jeito para arrumar o dinheiro para comer. Ou então as pessoas abençoavam a nossa vida, traziam comidas para nós, dividiam, né, às vezes as suas compras com a gente. De alguma forma o Senhor enviava pessoas que nos ajudavam. Então, aquilo dali era a resposta de Deus, o que eu acabei de ler, que ele não ia deixar faltar nada, né? Para fazer prova de mim, se eu não vou te abençoar. Então, ele abençoava. Ah, Ciana, mas não era com dinheiro, era de outras maneiras. As bênçãos, elas não vêm sempre da mesma forma que a gente imagina, né? Mas elas vêm. E aí, dessa vez, a gente estava fazendo tudo o que precisava fazer dentro da nossa casa, e estava dando tudo certo, porque o Senhor, ele ainda dá oportunidade para a gente voltar e consertar o erro. Não pense que é assim, eu deixei de dar o meu dízimo esse mês, então pronto, já deu tudo errado. Não, o Senhor ainda deixa passar um tempinho, porque não foi no primeiro mês. A gente estava há alguns meses já sendo infiéis nos nossos dízimos, tanto ele quanto eu. E naquela hora o Senhor fez eu lembrar. Tu lembra de todas as vezes que vocês passaram por dificuldade? Vocês sempre saíram das dificuldades, porque vocês eram fiéis a mim. Eu sempre enviava pessoas para ajudar e abençoar vocês. E de fato, ele sempre nos ajudou. E dessa vez, a desculpa era que esse era o problema no nosso casamento. Mas Deus, como eu disse, é o Deus de esclarecer, ele é um Deus de luz. Ele vem iluminar tudo que está escuro à nossa volta. Tudo aquilo que parece ser verdade acaba sendo descoberto como uma verdadeira mentira. A verdade mesmo era que estávamos passando por dificuldades financeiras, não porque Deus ele tinha esquecido da gente ou porque a gente estava tudo certinho e Deus não estava abençoando. Não, era porque nós estávamos sendo infiéis nos nossos dízimos. E aí, quando Deus me chamou a atenção em relação a isso e me mostrou que ele ia consertar todas essas coisinhas que aos nossos olhos às vezes parecem besteira, mas precisam ser consertadas e que nos tiram o direito de sermos abençoados por ele, por nossa infidelidade, o Senhor veio e botou no meu coração, né, o desejo de querer esse conserto. E eu disse, Senhor, eu quero ser consertada e conserto o que precisar fazer aí, conserta tudo. E no mesmo mês que eu já tinha feito minhas contas e que não ia sobrar nada, não ia nem dar para pagar, eu peguei e antes de eu começar a pagar tudo, eu tirei a 10ª parte. E fui desesperada na casa do Senhor, entreguei o meu dízimo, né, consagrei, pedi perdão, porque a gente precisa pedir perdão. Não adianta a gente dizer, eu vou acumular o meu dízimo, né, para me dar, porque eu deixei de dar... Não, peça perdão, que é a melhor coisa que você faz, tá?
porque eu não sei, que eu não gravo, a minha intenção aqui não é gravar de cabeça para dizer versículos e versículos gravados para você, mas tem uma parte que diz que a gente não deve, porque se a gente prometer eu vou pagar os dízimos que eu estou atrasado, a gente tem que dar não sei quantas vezes a mais daquilo que a gente já estava devendo. E aí se torna mais difícil ainda. Então a melhor coisa que a gente tem a fazer é reconhecer que está errado, pedir perdão para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, me conserta, dessa vez eu quero ser fiel a Ti, eu errei, eu fui infiel, eu deixei de cumprir com o que eu tinha prometido, mas dessa vez vai. E aí eu fui, entreguei, orei, pedi perdão, consagrei o meu dízimo, voltei a ser dizimista fiel. E como a palavra dele diz, fazei prova de mim. E por incrível que pareça, você pode até não acreditar, mas no mesmo mês onde as minhas contas não iam ser pagas todas, porque não tinha dinheiro suficiente para isso, eu consegui pagar todas elas. Realmente não sobrou nenhum dinheiro, mas todas elas foram pagas, né? Para honra e glória do Senhor, tudo se resolveu. Então, no nosso casamento sempre vai existir algumas coisas que o inimigo vai tentar colocar como desculpa para você continuar acreditando que o certo é se separar. Mas se você pedir para o Senhor te mostrar, né? Foi o que eu fiz. Senhor, me mostra o que eu estou errada. Me mostra o que eu tenho errado contigo. A coisa maior eu sei, eu te tirei do teu lugar. O teu lugar era o primeiro na minha vida, deveria ser assim, e eu te tirei do teu lugar, né? E quando a gente tira Deus do lugar dele, que é o primeiro, todas essas coisas acabam acontecendo. Então, essa foi mais uma coisa que o Senhor precisava consertar em mim, né? Eu digo assim, eu me preocupo muito na hora de gravar os vídeos, porque são duas, como a minha amiga fala, são duas gírias. É jeito de falar meu. Eu falo muito a palavra bagulho e coisa, então eu digo, meu Deus, eu me controlo. Mas de vez em quando sai uma coisa, ainda não saiu o bagulho, mas sai uma coisa, né? Então, as coisas que Deus quer consertar em nós, que precisam ser consertadas, e às vezes a gente não se atenta, apenas ouve como desculpa. E como eu havia falado no outro vídeo, eu vou continuar falando, nós estamos indo na contramão daquilo que o mundo diz. Muitas pessoas vão dizer para você que possa estar igual eu, separado por um tempo, por um período, e eu creio que você também está aprendendo como eu. Se não, você já está começando a aprender agora, através desses vídeos. Muita gente vai chegar para você e dizer, é isso mesmo. Não dava certo porque estava ruim lá o problema financeiro, não dava certo porque tu era muito estressada, não dava certo, deixa para lá, a fila anda, né? Segue o barco, arruma outra pessoa. Só que isso é o que o mundo tem dito para nós. O mundo tem dito para nós que a gente deve desistir do nosso casamento, que a gente deve arrumar outra pessoa, outro parceiro, outro marido, outra esposa, né? Seja lá o que for. Só que se a gente não resolver isso dentro de nós, se a gente não resolver essas questões com Deus, você pode até arrumar outro marido, outro parceiro, mas ainda assim os problemas vão estar lá, eles vão continuar acontecendo, só vão mudar de endereço. E eu acredito assim, eu sou uma pessoa que eu sou arte educadora também, sou professora de arte, que é um pouquinho diferente, parece, mas não é a mesma coisa, e eu costumo ter um olhar diferenciado. Aquilo que ninguém quer, que todo mundo acha que não tem mais jeito, eu olho e vejo novas possibilidades. Então, quando eu falo essa palavra conserto, é justamente você pegar algo que aos teus olhos pode não ter mais jeito, parecer que não tem mais jeito, e dar novas possibilidades para ela. Então, no meu casamento, eu vejo dessa forma. Algo que, por um momento, começou a dar defeito, e defeito porque o Senhor não estava lá, e que precisava ser ajustado, consertado algumas coisas, né? E a gente está vivendo numa época em que tudo se quer novo, ninguém quer ter o trabalho de consertar. Quebrou o celular, compra um novo. Quebrou a televisão, compra um novo. E o relacionamento das pessoas tem sido assim também, descartáveis. Ah, eu me aborreci um pouquinho aqui, me deu um trabalho, não quero saber de consertar nada, de ajustar nada. Vai e procura outro. Só que não é essa a intenção do Senhor para nossas vidas. Como eu li, né, nessa palavra de hoje, tem a ver com fidelidade, você ser fiel àquilo que você prometeu, aquilo que você prometeu a Deus, aquilo que você prometeu quando casou, né? A própria palavra diz que precisamos ser fiéis às nossas esposas e maridos, né? A palavra está dizendo esposa, mas isso também vale nós mulheres para os nossos maridos. Então, que a gente possa se manter fiel ao Senhor, porque Ele sempre vai nos honrar.
vai honrar a nossa fidelidade, tá? E a palavra de Deus, ela fala, foi bem enfática, ele é o mesmo e não muda. Então, tudo aquilo que ele pensa a respeito de casamento, de relacionamento, né? A respeito de dízimo, de fidelidade de palavra, continua valendo ainda no mundo atual, no mundo de hoje. Então, ande na contramão do mundo, acredite sim na restauração do seu casamento, acredite que o Senhor ele pode transformar todas as coisas e que ele já está fazendo o conserto na tua vida. É o que aconteceu na minha. Hoje voltei a ser dizimista. Tem mais de 4 meses o Senhor tem me honrado porque eu tenho sido fiel. Me arrependi, reconheci o meu erro e ele me consertou nessa área. Então eu espero que ele também te conserte naquilo que precisa ser consertado. Se de repente você estiver passando por esse mesmo problema, que ele possa fazer o conserto com você, que você volte a ser dizimista e que você faça a prova dele. Depois você pode até me falar o que foi que aconteceu. Olha, Ciana, realmente eu tinha deixado de ser fiel ao meu dízimo e agora eu voltei a ser fiel e as coisas todas mudaram. Amém? Então, é o que já aconteceu na minha vida, é o que eu desejo que aconteça na tua. Fique na paz, fique com Deus. Eu consegui dessa vez fazer com que esse vídeo não fique tão grande. Amém? Então, até o próximo vídeo. Até lá.